E aí pessoal, aqui é o Jack, eu quero falar com vocês hoje sobre uma dúvida que muitos homens me mandam, muitos caras me mandam, jovens me mandam uma dúvida sobre esse assunto, e a dúvida é como um homem escolhe uma mulher para casar. Quais são as características, as marcas de uma mulher, de uma boa mulher para casar, ser uma esposa? E essa pergunta, numa primeira vista, ela pode parecer um tanto quanto machista, mas eu tenho certeza que ela não é. E aqui eu me refiro ao rapaz que ele está diante de uma moça, a garota gosta dele, demonstra interesse por ele, e ele precisa saber se essa moça é uma moça para casar ou não. Eu não vou falar sobre a questão de beleza, porque isso eu acho que eu estaria entrando aí em um terreno não muito seguro, mas eu posso dizer para vocês que o alvo da escritura não é a beleza, ainda que é normal, tá? Deus colocou um senso em nós procurarmos beleza. Então a maioria dos pregadores que falam que você não deve procurar beleza numa mulher, quando você olha a esposa do cara, normalmente é uma esposa muito bonita, né? E me vem à mente aqui 4 homens, um que eu conheci aqui perto de casa, congreguei na igreja com ele, ele dizia que os homens devem procurar mulheres para casar de olhos fechados. Aí tu olhava para a mulher dele era uma senhora bem bonita, mostrando que ele não levou a sério aquilo que ele mesmo pregava. Aí nós temos, eu não quero dar canelada porque são 3 homens que eu gosto, mas você olha homens como John Piper, Paul Washer, Mark Driscoll, você olha quando eles eram jovens, casaram com suas esposas, eram mulheres bonitas. E eles falam que a beleza não é o fundamental. Eu entendo mesmo. Só que é normal você, moço, homem, ser atraído por beleza. Você não precisa ficar com medo disso, se sentindo pecador, pecaminoso, porque a beleza de uma moça atrai você. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu vou falar sobre outras marcas, tá bom? E eu acho que elas são muito interessantes para nós. Primeira coisa que eu diria, na verdade, para um homem que quer se casar é o seguinte: você precisa saber escolher. Não adianta eu falar sobre as marcas de uma moça se você não tem os olhos afinados para ver isso como beleza, tá ok? Se você não tiver os olhos treinados para ver isso, para considerar isso como beleza, não adianta a moça ter essas características, mas isso não ser atraente para você. Então, muitas pessoas vão falar o seguinte: você precisa procurar uma mulher de Provérbios 31. E, cara, eu concordo. Eu acho que eu ainda vou gravar uma parte 2 desse vídeo aqui, que eu já estou gravando para vocês, falando basicamente sobre isso, sobre a mulher de Provérbios 31, tá? Eu acho que esse é o norte que a escritura nos dá para a mulher. E eu vejo isso nas mulheres, em algumas mulheres da Bíblia, nós vemos Provérbios 31, tá? Mas não adianta você procurar uma mulher de Provérbios 31, na verdade, sim, você nunca reconhece uma mulher de Provérbios 31 se você não é um homem de Efésios 5. Eu li uma frase semelhante assim na internet, acho que foi do Josemar Bessa, não tenho certeza. Era algo semelhante a isso, mas isso ficou na minha cabeça. Você só vai reconhecer uma mulher de Provérbios 31 se você for um homem de Efésios 5. Se você não for um homem de Efésios 5, na verdade, a mulher de Provérbios 31 pode passar na tua cara e você não vai reconhecer. Tá bom? Então, primeiro eu queria dizer para os homens aqui, você precisa saber escolher, saber ter um padrão, dizer, não, isso é belo. Porque daqui a pouco essa mulher, ela tá passando na tua frente e você não valoriza isso, você não vê isso com valor, tá bom? Existem garotas fantásticas que passam despercebidas na frente de moleques. E eles não sabem escolher, eles estão querendo escolher outra. O padrão deles é um padrão não bíblico. Então tem garotas fantásticas, fenomenais, passando por eles, convivem com eles diariamente, mas eles não veem isso, eles não notam isso. Eu quero dizer aqui para vocês, o meu vídeo é para os homens. Então eu parto do princípio que você sabe escolher. Se você não sabe escolher, eu quero que você entenda que você precisa, as coisas belas mesmo precisam chamar a tua atenção e não apenas beleza física, tá bom? Primeira coisa que eu diria então é você precisa saber escolher. Segunda coisa então, propriamente a primeira marca, mas a segunda coisa que eu diria nesse vídeo é que essa garota precisa amar Jesus. Ela precisa amar Jesus. Ela precisa ter sido lavada no sangue de Jesus. Ela precisa
ter um relacionamento com Jesus. Ela precisa ter sido regenerada, salva. Você precisa ver frutos de salvação nessa moça. Ela tem que apresentar frutos de ser uma pessoa piedosa que ama Jesus. Jesus precisa ser aquele que é mais amado por ela. Ela precisa amar mais Jesus do que você. Isso é foco, isso é fator principal, determinante. Então, você vai ver o relacionamento dela com a Bíblia. Como que ela se relaciona com a Bíblia? Porque isso evidencia o amor por Jesus. Como que ela se relaciona com a Bíblia? Como que ela se relaciona com a oração? Ela tem prazer na oração, ela ama orar, ela anda com mulheres mais velhas, com mulheres de oração. Ou ela só anda com garotas da idade dela, que não tem problema ela andar com garotas da idade dela, mas ela anda com mulheres mais velhas, como a Bíblia diz, Paulo escreveu para Tito que a mulher mais velha deve ensinar a mais jovem. Logo, se a mais velha ensina a mais jovem precisa andar com a mais velha. Ela anda com mulheres mais velhas, isso tudo vai refletir a vida dela com Jesus, a vida dela com a Bíblia. Se ela leva a sério o que Paulo falou para Tito. Logo, não é só a mulher mais velha que precisa estar apta a ensinar, a mais jovem precisa estar apta e sedenta por aprender. Isso é muito sério. Como que ela leva a sério então a Bíblia, a oração, igreja? Ela congrega? Ela faz parte de uma igreja? Ela presta contas da sua vida? Isso tudo envolve o amor dela por Jesus. Missões. Quando você fala sobre missões, a minha esposa, eu me lembro que quando eu estava conhecendo ela, eu disse, olha, eu sou um missionário. Ela olhou para mim e disse, eu vou contigo para qualquer lugar do mundo. Ou seja, a missão era algo importante para minha esposa. Ela cuidava na igreja que ela congregava, ela estava envolvida com o Ministério de Missões. Era uma das líderes do Ministério de Missões. Isso é muito importante. Para mim é algo muito importante. Porque Jesus veio ao mundo, o Evangelho de João mostra 39 vezes Jesus como missionário enviado. Jesus veio ao mundo. Então, se eu amo Jesus, eu amo a missão. E ela precisa estar amando a missão. Ela ama missões? Então aqui tudo entraria para mim no tópico se ela ama Jesus. Tá? Terceira coisa que eu queria falar para vocês, ela precisa ser uma boa filha. Então, o relacionamento dela com os pastores é importante, óbvio que é importante. É muito importante, sim, é muito importante. Mas os pastores, ela pode maquiar o relacionamento dela. Ela pode, ela vê uma vez por semana, no máximo 2. Então, por um período de 1 a 2 horas, ok. A minha pergunta é como ela é como filha. O relacionamento dela, então, com os seus pais. Isso é algo muito sério. Como que ela se dirige à sua mãe? Como que ela fala da mãe dela pelas costas? Como que ela fala do pai dela? Isso é fundamental, cara. Por quê? Porque o relacionamento dela com a mãe e com o pai, principalmente com o pai dela, vai revelar a forma como ela vai se relacionar com você. Então, ela fala mal do pai, ela fica irritada com as ordens do pai, ou não, o pai dela tem autoestima para ela. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Uma outra questão dentro disso, ela ajuda a mãe dela. A mãe dela é ajudada, a mãe dela... ela ajuda nas tarefas diárias do lar, ela ajuda limpando a casa. Ela tem um dia que ela diz, não, eu não posso falar agora que eu estou fazendo uma faxina junto com a minha mãe. Isso é algo muito importante, muito, muito importante. Ela deixa o celular de lado para estar lavando a louça, ou ela reclama disso, ou ela tem prazer nisso, ela sabe fazer uma comida, ela ajuda, ela não é um fardo dentro de casa, ela é um alívio para a mãe dela. Isso é foco. Quer falar mais alguma coisa nesse ponto, meu amor? Tá bom? Então tá. Quarta coisa que eu queria dizer para você, homem, ela não deve sensualizar nas redes sociais. Eu coloquei nas redes sociais, a minha esposa disse assim, olha, não é só nas redes sociais. Então eu coloquei a primeira coisa aqui, as roupas dela devem ser decentes, ela deve ser uma mulher decente. Por quê? Porque Paulo fala para Timóteo que a mulher deve se vestir de modo decente. Então você olha as fotos dela e você tem que dizer, isso é decência. E eu sei que vai ter muita gente que vai dizer, não, mas isso... Não, cara, isso é bíblico. Não importa o que ela vista, você tem que olhar e dizer, isso é uma roupa decente. Ela vai na praia, a roupa que ela botou na praia, você tem que olhar para a roupa e dizer, isso é uma roupa decente. Oi? Pode dizer que ela tem que ter uma postura decente. Perfeito. Minha esposa acabou de falar aqui, se vocês ouviram, ela precisa ter uma postura decente.
Não apenas roupa, porque a roupa, às vezes a mulher está com uma roupa decente, mas ela possui uma postura, um olhar não decente. Tudo que ela faz é para atrair para o seu corpo, atrair para si. Tudo que ela faz é com o intuito de sensualizar, de agir de forma sensual, com luxúria, tá bom? Isso é algo muito, muito importante, ok? O verdadeiro valor de uma mulher não pode ser visto no seu corpo à mostra. Cara, depois não adianta, depois você casa com a mulher, não adianta. Ela vai seguir o rumo que ela já seguia, tá bom? Então, uma outra coisa que eu diria dentro desse ponto é o seguinte: cuide como ela lida com os imbecis. Ou seja, se essa garota gosta de ter caras elogiando ela o tempo todo, e eu citei as redes sociais aqui, porque elas são um bom termômetro. Se essa garota ela tá sendo o tempo todo cortejada, se ela alimenta, os caras estão sempre seguindo ela, elogiando ela o tempo todo, e se ela não encoraja, mas ela também não desencoraja esse tipo de comportamento. Esse tipo de garota é uma garota que você tem que se manter longe, entendeu? Ou seja, não seja tolo, quero dizer para os homens aqui, não seja mais um idiota atrás dessa guria. Não seja mais um imbecil atrás dessa guria. Você é só mais um idiota. Ela usa os rapazes para literalmente se alimentar o ego dela, o ego imbecilizado dela, e você é apenas mais um imbecil. Então, vai lá, o cara faz um comentário, e normalmente o comentário não é um comentário, nossa, como tu é gostosa. Não, é um comentário provocativo, né? Dando um passo. Ela vai e dá um amém no comentário do cara. Ela não diz nada pra ele, mas aquilo é uma porta. Cara, foge de garota assim. Foge, ela não serve pra ser tua esposa. Na verdade, ela não serve pra ser esposa de ninguém. Ou, como ela é uma imbecil, ela deve casar com um imbecil, entendeu? Então, cuide isso. Não seja tolo. Eu vou falar mais uma vez aqui, eu vou reforçar. Não seja tolo. Ah, pastor, mas eu tô apaixonado. Vira homem, rapaz. Vira homem. Vira homem. A próxima vez que tu tomar banho, tu fica pelado na frente do espelho no banheiro e fica olhando para as tuas bolas. E diz assim: Deus me fez um homem, Deus me deu bolas. Haja como um homem. Haja como um homem. Paulo fala isso no final da primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. Haja como homem. Bora, vamos lá, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Quinta coisa que eu diria pra você. Você tá conhecendo essa moça? Veja se ela quer ter filhos. Veja se ela quer ter filhos. Note, não apenas se ela fala, eu quero ter filhos. Note como que ela fala sobre crianças. Como que ela fala sobre crianças, sobre netos. Note como que ela fala, preste bem atenção, sobre envelhecer. Entendeu? Uma mulher de Deus, ela sabe que ela não vai ser adolescente o tempo todo, sabe? O sonho dela não é viver a vida como um eterno High School Music, não. Ela vai envelhecer. Como que ela lida com isso, com a noção que ela vai ser avó? Porque vocês querem agora construir, no caso, o homem, quer construir um legado. E você vai querer uma mulher que queira construir um legado ao teu lado, um legado. Ou seja, ela tem que ser uma mulher que queira ser mãe, ela tem que ser maternal. Então, assim, quando eu conheci a minha esposa, eu olhava nela e ela já era uma mãe. Ela já tinha uma postura de mãe. Ela cuidava das pessoas, ela cuidava de todo mundo, ela estava ciente, ajudando, sempre. Ela tinha uma postura maternal, tá bom? Então, isso pra mim é muito importante. Por quê? Porque pra Bíblia é muito importante isso. A garota precisa ser maternal, ter uma tendência maternal. O apelido da minha esposa, antes de ter filhos, era Pátria Amada. Uma amiga nossa colocou o apelido dela de Pátria Amada, Brasil, porque ela é a mãe de todos. Então, veja isso. Isso é muito importante, tá bom? Não case com uma mulher que não quer ter filhos. Não case, tá bom? Sexto. Dentro aqui do quinto, eu quero abrir um parênteses rapidão aqui, bem rápido. Note como que ela lida com os idosos. Como que essa mulher lida com os idosos. Porque assim, provavelmente não, vocês vão ter que cuidar dos pais de vocês quando eles forem idosos. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Como que ela lida com idosos? Se os idosos são um fardo para ela ou não, ela tem prazer em cuidar dos idosos. Ainda que eu sei que é difícil, tá bom? Eu sei, nós tivemos a nossa família aqui, a minha avó, ela esteve doente e um tio meu cuidou dela até ela morrer.
E eu sei que não é fácil, envolve demanda, é difícil, mas envolve querer, tá? E sexto e último, o que eu queria dizer para vocês é: vocês devem concordar teologicamente. Vocês precisam concordar teologicamente. Não basta apenas ela ser uma garota que teme a Jesus. Vocês vão casar. Assuntos como cessacionismo e continuismo são fundamentais. Se você é cessacionista, cara, e tá me vendo, não case com uma continuista. Se você é continuista, cara, e tá me vendo, não case com uma cessacionista. Isso é, sim, julgo desigual. Vocês precisam concordar teologicamente muito mais do que um membro precisa concordar para entrar para uma igreja. Tá? Então, a nossa igreja aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, ela é uma igreja calvinista. Mas nós já recebemos membros arminianos. Eles só não iam ocupar posições de liderança que envolvesse ensino. Mas eles poderiam liderar outras áreas da igreja e servir, porque são nossos irmãos. Agora, quando você vai casar, você precisa concordar teologicamente de uma forma muito mais profunda, porque vocês vão ensinar os filhos de vocês. Vai haver culto no lar, diário. Vai envolver choques desnecessários e isso é muito sério. Então, eu coloquei aqui continuistas, cessacionistas, calvinistas e arminianos. Eu colocaria, sim, isso é contracultural, é antipopular o que eu estou falando aqui. Eu sei muito bem disso. Eu sei muito bem, tá? Eu diria que vocês precisam concordar mais. Vocês não vão concordar em tudo nas questões teológicas, mas vocês precisam estar muito alinhados teologicamente, tá bom? Oi! Ah, e perfeito. Minha esposa acabou de lembrar um negócio aqui. Talvez é a coisa mais importante e eu não coloquei aqui. O complementarismo ou igualitarismo, tá? Às vezes livros escrevem de forma diferente. Então assim, cara, isso é o fundamental. Se o cara é complementarista na teologia, e se você não entende isso, eu posso fazer um vídeo explicando isso. Coloca aqui nos comentários e assim, pô, eu posso fazer uma parte B respondendo as perguntas que vão ser geradas. Vamos fazer o seguinte, as perguntas que forem geradas nesse vídeo, durante a semana que vem agora, eu vou fazer um vídeo respondendo. Mas aqui eu vou só jogar o conceito. Então assim, complementarista, eu sou complementarista, minha esposa também é. Eu jamais casaria com um igualitarista, com uma igualitarista, ou a minha esposa jamais casaria com um igualitarista. Isso é muito sério, é como nós vemos os papéis de homem e mulher, tá bom? Então eu sou complementarista, para mim homem e mulher se complementam, não são iguais, entendeu? Não são iguais em função, em glória, em valor são iguais, mas em função não, tá? Então isso é muito sério. Isso aqui, cara, isso é a coisa mais séria da questão teológica, tá bom? Dá menos problema um calvinista casar com uma arminiana, ainda que não deva, e um continuista casar com um cessacionista, dá menos problema do que um igualitarista casar com uma complementarista ou um complementarista casar com uma igualitarista. Isso é muito sério. Tá bom, pessoal? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu creio que é uma bênção. Participação, minha esposa tá ali embaixo ali. Nós acabamos de fazer o culto e ela tá brincando com a nossa filha. Seguinte, deixa eu dizer uma coisa pra você. Se você gosta do meu trabalho, se você gosta do que tem ocorrido aqui, se você tem sido abençoado com os sermões, os podcasts, o grupo, eu vou colocar aqui o primeiro link, o grupo do Pastor Jack, Clube da Luta, que é um grupo, é um canal do Telegram, onde homens estão se juntando para lutarem a luta diária de todo homem, tá bom? Você se junta, clica aqui, entra no nosso canal, é apenas para nós, para aqueles que querem seguir Jesus. Se tudo isso tem sido abençoador para sua vida, se isso aqui tem mudado a tua vida, eu estou falando apenas para aqueles que foram mudados. Se isso tem mudado a sua vida, com você eu quero 30 segundos da tua atenção. Considere mandar uma oferta por intermédio de uma das contas aqui de baixo, ou se juntar como mantenedor mensal do nosso ministério através do Apoia-se. Você pode ser, eu quero te presentear com um livro. Tem a minha lista de desejos aqui embaixo da Amazon. Tá bom, pessoal?
Que Deus abençoe você, que Deus guarde você, que a sua vida seja abençoada, que você case, seja uma bênção, tenha filhos, e é isso. Esse vídeo eu estou há muito tempo para fazer e eu creio que apenas esses insights aqui já vai ajudar muitos homens. Mais alguma coisa, meu amor? Então é isso. Pessoal, vou ficando por aqui. Falou, um abraço.